Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia. Livro por livro. Capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, estamos de volta, joia demais, eu sou o Fábio, esse é mais um episódio do podcast Entendes o que estás lendo. Encerramos hoje o capítulo 16, que bom que você está aí, leia o capítulo 16, depois vem para cá, escute todos os episódios, ore, medite, reflita sobre o contexto, o texto da palavra de Deus e depois aplique na sua vida para que você tenha uma vida abundante na presença de Deus. O Atos capítulo 16, parte 4, episódio número 842, nessa 10ª temporada. Aqui ocorreu a primeira perseguição europeia, a gente pode ver em Atos capítulo 16, versículo 19 ao 40. Não foi de forma alguma instigado pelos judeus, não, mas procedeu de governantes, magistrados, sob a instigação do erro pagão. Veja, uma distinção importante: o cristianismo, ao ampliar sua esfera de atuação, teve que enfrentar a oposição do Estado, da falsa filosofia que considerava isso uma loucura, do sacerdócio gentil temendo a perda de suas superstições lucrativas, dentre tantas coisas. O método de perseguição ocorria geralmente por meio da ilegalidade e do alvoroço do povo. Não havia julgamento, nem acusação adequada, apenas a multidão contra eles. A ordem e a disciplina romanas estão aqui claramente do lado dos perseguidos, e os perseguidores estão com medo. Assim, quando o evangelho é visto em ação na Europa, nós encontramos a lei romana ao seu serviço. Deus fala pela voz de sua providência e da natureza. O terremoto que ocorre, ele ajudou a causa da verdade. Um testemunho maravilhoso para toda a cidade e vizinhança. Nós temos aqui a conversão do carcereiro de Filipos. E isso é uma consumação gloriosa da perseguição. Assim sempre, meus queridos, mesmo que não intencional, a ira do homem opera a justiça de Deus. O contraste entre os prisioneiros orando e cantando e as autoridades aterrorizadas foi um testemunho impressionante da verdade. Lídia e suas companheiras também oraram. A pequena igreja de Filipos, consolada por todo o ocorrido, os consolou e partiu, completando o que resta dos sofrimentos de Cristo por seu corpo, que é a igreja. O poder dos fatos aqui fala por Cristo. Os milagres de Cristo acompanharam sua mensagem. Creia nas obras. Aqui a gente tem um exemplo brilhante de fé. Superou o medo, a vergonha, o sofrimento. Agarrou-se ao futuro, orando e louvando sob a influência da esperança. Era meia-noite, mas havia manhã em suas almas. Foi a fé que foi provada pela experiência, eles se lembraram de livramentos passados. Deus trabalha com seu povo. Ele abre os lábios deles quando o mundo os fecha. A prisão interior ou as grades não podem silenciar a verdade. A plateia está lá, os prisioneiros e o carcereiro romano. Se olharmos, ora, pela história do mundo, nós podemos ver o agir de Deus em cada circunstância. O Renascimento, com seu redescobrimento da arte, da ciência, do humanismo, preparou o terreno para a reforma protestante do século XVI, que transformou profundamente a espiritualidade cristã e a sociedade europeia. Já no século XVIII,
O iluminismo trouxe duas grandes correntes, a espiritual, ao valorizar a liberdade de consciência e abrir espaço para novas interpretações de fé, e a política, ao impulsionar ideais de liberdade, igualdade, democracia. No entanto, meus queridos, por trás desses acontecimentos, nós precisamos lembrar que Deus está sempre agindo nos bastidores da história, ainda que nem percebamos, nem sempre. Correntes de governo providencial se unem a correntes de influência espiritual para conduzir os rumos da humanidade. Basta olharmos para a história do mundo, e de modo especial para a história do cristianismo, para reconhecermos a mão divina orientando transformações, abrindo caminhos e sustentando o seu povo. Nesse processo, a ciência ocupa um papel singular. Dependendo da forma e dos interesses que a conduzem, ela já foi e ainda é, em muitos contextos, uma inimiga da fé. Usada para negar a existência de Deus ou reduzir o ser humano a uma mera matéria. Porém, meus queridos, quando conduzida com humildade e reconhecida como instrumento de investigação da criação divina, a ciência se torna uma aliada poderosa da fé, revelando a ordem, a beleza e a complexidade que apontam para o Criador e contribuindo para o bem-estar humano em várias áreas. Deus se manifestou no terremoto. Versículo 26 ao 34 desse capítulo 16. Deus nem sempre se manifesta numa voz mansa e delicada, como em 1 Reis 19, às vezes sim, mas há momentos em que ele se faz conhecido de outras formas, e nós aprendemos com o texto que Deus está às vezes, se não com frequência, no terrível. Versículo 26. Com coisas terríveis em justiça, bem como com coisas graciosas em misericórdia e amor. Ele nos responde. Ele está no terremoto, no fogo e no vento forte às vezes. Ele estava aqui. O terremoto foi o movimento de sua mão, a expressão de sua voz, a expressão de sua mente. Foi sua condenação da injustiça e da crueldade humanas, foi sua declaração em nome da inocência e do valor humanos. Assim como na natureza nós temos o solene e o agradável, o temível e o agradável, a tempestade e o sol, assim também nos tratos providenciais de Deus conosco e também em sua revelação de si mesmo em Jesus Cristo, nós temos o terrível e o severo, bem como o benigno e o misericordioso, a repreensão e o convite, o castigo e a recompensa, a morte e a vida. O objetivo de Deus no terrível, às vezes, é despertar a alma adormecida. O carcereiro despertando do seu sono, versículo 27, foi do sono do pecado que este terremoto chamou e não do sono corporal. Deus despertou seu espírito assim, de uma inconsciência culpada e mortal de tudo que há de mais precioso no coração humano. Ele despertou para a novidade de vida. Deus faz com que os homens temam diante dele, Eclesiastes 3,14. Deus envia o terremoto, ele sacode o próprio chão sob os pés dos homens, ele faz suas perspectivas de vida balançarem, tremerem. Ele permite perdas terríveis para compelir os homens a pensar naquelas coisas que de outra forma continuariam a desconsiderar, para fazer os homens verem as realidades solenes que os cercam, para colocar o julgamento e a eternidade em plena vista diante de seus olhos. O buscador sincero da salvação, ele deve ser direcionado a um Salvador divino, em quem pode crer. Para nós, crer no Senhor Jesus Cristo é aceitá-lo por tudo que ele se oferece para ser. Para nós, aceitá-lo como Salvador em quem confiamos para obter a misericórdia divina, como amigo a quem entregamos o nosso coração, como Senhor
a quem dedicamos nossa vida. A aceitação de Jesus Cristo deve ser seguida pelo discipulado, pela profissão de fé. O carcereiro convertido, longe de estar satisfeito com sua primeira mudança, ele dedicou-se a uma compreensão mais profunda e completa da verdade, versículo 32. E além disso, demonstrou a sinceridade de sua conversão ao ser batizado na fé cristã, versículo 33, levando consigo todos os membros de sua casa e oferecendo hospitalidade àqueles que havia tratado como criminosos, e agora acolhia como amigos. Nós também, se nossa fé for genuína, nós estaremos mais ansiosos por aprender sobre Cristo e sobre sua santa vontade, fazer profissão da nossa mudança de coração e de vida, fazer tudo o que pudermos para fazer amizade e promover aqueles que são embaixadores de Cristo. A fé em Cristo, ela transforma o prazer passageiro em alegria permanente. Ele se alegrou, versículo 34, ele já havia se alegrado muitas vezes antes. Agora a alegria se instala em seu coração. O versículo 30 do capítulo 16 nos chama a atenção a pergunta do carcereiro. Então ele os levou para fora e perguntou: Senhores, o que devo fazer para ser salvo? Ele resume em uma única frase o grande clamor da alma humana. E, no entanto, veja como é difícil fazer com que a alma perceba sua maior necessidade e expresse seu maior clamor. Muitos ainda não têm certeza de que precisam ser salvos. E esse é o maior obstáculo à pregação de Cristo. Alguns dão muito pouco significado à expressão. Eles dizem: salvos? Salvos de quê? Precisam ser salvos de tudo que está reunido na palavra eu. Você não é seu próprio dono, você é uma criatura de Deus. Seu primeiro dever é amar, confiar e obedecer a Deus. Para ajudá-lo, Deus tomou sua vontade e tornou sua vontade conhecida em sanções. Você acha que ele deixará de cumprir suas sanções? Sua lei é santa, seu mandamento é santo, justo e bom, e a alma que pecar, essa morrerá. Além disso, você e eu somos como alguém acometido por uma doença vil, a lepra da pecaminosidade. Nós precisamos ser salvos de ilusões, de escravidões que não somos capazes de quebrar. Como pode um homem ser justo diante de Deus? Um homem pecador ser limpo na presença do seu Criador? Na verdade, você precisa ser salvo. Muitos são como Ló, não farão exatamente o que o anjo mensageiro ordena, buscarão alguma pequena cidade próxima para onde possam fugir, mas não há agora lugares para buscar pecadores, eles devem fugir para a montanha. Mesmo quando atraídos de outras confianças e conduzidos a Cristo, muitos de nós mal podemos nos satisfazer com somente crer. Transformamos a própria simplicidade dos termos evangélicos de salvação em um obstáculo. Deus, em sua livre misericórdia, está disposto a perdoar, libertar e receber todos os que o buscam, unicamente com base no que seu Filho fez por eles em relação a eles. E Deus se agrada em fazer com que a justificação deles dependa da crença em seu Filho. Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida. Por este nos foi pregado o perdão dos pecados. Alguém pergunta agora: o que devo fazer para ser salvo? A velha resposta é sempre nova: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo. Meus queridos, existe algo capaz de prender a fé que Deus já libertou. Que poder humano pode impedir o evangelho de avançar
se o próprio Senhor abre as portas. Oh, bendito seja o nome glorioso de Jesus. Vamos encerrar com uma oração, mais um episódio. E no próximo a gente já volta em outro capítulo, capítulo 17. Se Deus quiser, ainda tem muita coisa legal para a gente ver nesse livro de Atos dos Apóstolos. Muitas lições preciosas para as nossas vidas. Busque um local calmo e tranquilo, se você puder. E vamos orar. Senhor, a gente sabe que o Senhor transforma prisões em templos, perseguidores em irmãos. Abre nossos olhos, Deus, para a gente enxergar Teu agir em nossa vida. Dá-nos coragem para louvar, mesmo na meia-noite da alma. Esperança para crer que o amanhã já brilha em Cristo. E fé para proclamar, mesmo em meio às dificuldades, que somente Jesus salva. Que cada desafio desperte nossa alma para Ti, que possamos, como carcereiro de Filipos, crer, ser salvos e se alegrar em Ti. Amém, amém e amém. Creia no Senhor Jesus Cristo e você será salvo. Amém? A gente volta no próximo episódio, juntinhos, para continuar meditando na palavra de Deus. Te encontro lá. Um abraço. Deus abençoe. Até breve. Tchau, tchau.